Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico e especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade. E neste vídeo de hoje a gente vai fazer o Abra o Seu Coração número 3, respondendo a perguntinhas da caixosa lá do Instagram. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Se esse vídeo fizer sentido para você, dê o like, ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as nossas notificações. E agora eu percebi que eu não trouxe a minha água, fala sério. E toda vez eu bebo um gole de água. Então hoje nós vamos responder as 5 perguntinhas interessantes, estão aqui na descrição. Se algum tópico te interessa mais, já pula para ela e a gente vai conversando aqui. Mas vou responder as 5 perguntinhas e vou tentar ser breve, né? Vou tentar não fazer um vídeo tão longo, mas eu creio que vai ser aí uns 30 minutos, porque psicólogo fala pra caramba. Então, a primeira pergunta de número 1 é a seguinte: por que quem tem ansiedade, certas situações acabam com o nosso dia? Parece mágica. Então, vou responder 2 pontos aqui para você pensar. A primeira delas, o primeiro ponto para você pensar é o seguinte: há uma tendência generalizante nas pessoas que sofrem com ansiedade. É aquela pessoa que diz assim: poxa, aconteceu um negocinho, uma única coisa, e essa única coisa vai estragar, ou essa única coisa estraga o meu dia todo. Então há uma tendência generalizante nas pessoas que sofrem com ansiedade. Então é por isso que muitas vezes uma coisa negativa, algo que sai do controle, pode significar para essa pessoa que o dia terminou, né? Que o dia não presta mais, que o dia não vai mais dar certo. Então existe uma certa tendência generalizante. Então você tem que observar se isso acontece com você, se você tem esta tendência a generalizar as situações negativas. Então se o teu dia, se você tinha 10 tarefas para realizar no teu dia e você não conseguiu realizar uma tarefa e você tem essa tendência de olhar somente para essa única tarefa que você não conseguiu fazer e classificar o teu dia então como negativo, como tendo dado errado, então você possivelmente tem essa visão mais pessimista, mais negativa. Aí às vezes pode ter envolvido aí um ideal de perfeição. Então há uma tendência generalizante nas pessoas que sofrem com ansiedade. Então você precisa prestar atenção. Se você tem esse tipo de tendência, então quando algo acontece e é negativo, se você classifica isso como agora esse negócio estragou o meu dia. E aí aqui você precisa ter um cuidado com os próprios efeitos da ansiedade, porque situações que são gatilhos para a resposta de ansiedade podem gerar uma ruminação dos efeitos daquela ansiedade no teu dia. Ou seja, você acordou, teve uma situação específica que foi gatilho para a tua ansiedade e você fica ruminando os efeitos da ansiedade. Ou você passou por uma crise, você está pensando ali determinadas situações, pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, pensamentos acelerados. E então o restante do dia acaba sendo ali um processo total de ruminação das sensações, do efeito ou dos efeitos que a ansiedade acabou gerando em você. Então você precisa prestar atenção se não é uma ressaca da própria ansiedade, né? Então teve uma situação ali e você fica ressacado o restante do dia e logicamente essas sensações acabam acontecendo, acabam ficando presentes durante o teu dia todo, te lembrando que você teve ali alguma situação que engatilhou a ansiedade. Então precisa prestar atenção nesse ponto. O segundo ponto em relação a essa pergunta é às vezes uma situação boba, uma situação mínima pode ter a ver com algo central da tua personalidade. E isso, pode gerar essa sensação de que estraga o dia, porque a pessoa ela vai ruminar esses efeitos. Então, se a pessoa sofre com rejeição, se acontece uma situação no dia dela que tem a ver com a rejeição, que é um afeto central, então o dia dela é como se fosse estragado de fato. Se a pessoa sofre com uma sensação de incapacidade, então se acontece uma situação que desvela essa incapacidade, então o dia dela acaba indo por água abaixo.
Se essa pessoa sofre com desamor, então se acontece uma situação no dia dela em que aparece essa situação de desamor, de baixa estima, então isso tem uma tendência a jogar por água abaixo o dia dela. Então muitas vezes quando esse tipo de sensação de que alguma situação estraga o dia totalmente, então pode ter a ver com algo central da tua personalidade. Então você observando isso, aí você vai começar a ter mais consciência desses movimentos. Segunda pergunta, diz assim: deboche pode ser sinal que a saúde mental da pessoa debochada não vai bem? E aí, para a gente entender esse deboche, eu classifico com dois significados aqui. O primeiro deles é a zoação, que tem a ver mais com a brinqueira. Eu misturei brinqueira com zoeira, né? Eu misturei brincadeira com zoeira, né? Então, o primeiro significado é o significado da zoação. Então, o deboche com uma conotação de zoação, que tem a ver mais com aquela brincadeira, com a zoeira, né? A eterna quinta série. Então, o deboche, ele tem este tipo de conotação. Neste sentido, ele é usado por pessoas que muitas vezes tem a ver com o humor mesmo, de fato, né? Então, tem uma intimidade. Então, a pessoa está zoando um amigo, né? Tá zoando uma pessoa querida, né? Então, tá brincando mesmo com a pessoa. Tem pessoas que são mais bem-humoradas nesse sentido, tem pessoas que vão usar o deboche nesse sentido o tempo todo, ali como reflexo do seu bom humor. É claro que o efeito disso numa outra pessoa é outra questão, mas a zoação no sentido de que a saúde mental dessa pessoa não vai bem, é no sentido de que existem certas pessoas que usam a zoação, usam deboche nesta conotação da zoação para aliviar certas situações em que esse tipo de pessoa se sente tensa. Então são situações desconfortáveis para essa pessoa e essa pessoa acaba utilizando o deboche como uma tentativa de alívio de tensão. E eu resolvi trazer um exemplo aqui da cultura pop, que pode estar no teu imaginário ou não, mas que é fácil você acessar isso, é o Chandler Bing da série Friends. Então o Chandler, né, inclusive o ator morreu recentemente, né, o Matthew Perry, e o Chandler, ele usa o deboche. Se ele fosse brasileiro, a gente ia falar que o Chandler é debochado, né? Então o Chandler, ele usa o sarcasmo como recurso linguístico para aliviar as suas situações de tensão. Então ele tem muita dificuldade com interação social, né? É uma pessoa muito imatura ali no começo do seriado, então ele utiliza esse recurso do deboche para poder ele aliviar as suas próprias tensões internas. Então, nesse sentido, sim, a gente pode entender que a pessoa ela não está com a saúde emocional bacana, porque em certas situações de tensões ela acaba utilizando um recurso que muitas vezes não é entendido. No seriado mesmo, a gente consegue ver o Chandler ali em certas situações que são cômicas. A gente que assiste de fora, a gente olha, meu Deus do céu, não acredito que ele fez esse tipo de piada. Ele se coloca em situações cômicas porque muitas vezes o recurso da ironia, do deboche, do sarcasmo não é o recurso mais adequado, principalmente para alívio de tensão e em algumas situações sociais que exigem mais seriedade, como por exemplo, no trabalho, uma reunião de negócios. Então não cabe, não é de bom senso usar esse tipo de recurso. Mas se a pessoa não tem recursos internos para aliviar as suas próprias tensões, ela pode acabar utilizando desse recurso da zoação, né, do deboche, neste sentido de aliviar as tensões. O outro tipo de personagem, o outro tipo de movimento, de conotação do deboche, é aquela conotação que às vezes é mais grave, né, que é a conotação do escárnio. Então é um desprezo que a pessoa tem, é uma crítica que a pessoa utiliza, é uma ironia. E um personagem que eu encontrei na cultura pop para ilustrar o nosso imaginário acerca desse tipo de movimento é o Dr. House. É um personagem que eu amo de paixão. Eu não sei se ainda é minha série favorita, mas é uma das minhas séries favoritas, é o Dr. House. Eu já assisti Dr. House todas as temporadas, umas 3 vezes na minha vida. Recentemente eu estava até reprisando, mas eu deixei de mão ali, eu acho que na 7ª temporada.
mas eu já assisti 3 vezes completa toda a série e eu gosto muito do Dr. House porque ele é um anti-herói, né? Ele tem algumas atitudes ali, ele tem graves problemas psicológicos, né? Ele é antissocial, ele é misantropo, então ele tem uma dificuldade com as relações e ele usa o deboche de uma maneira com uma conotação do escárnio, do desprezo, né? Ele machuca, então aqui a gente tem o deboche como um recurso verbal, como um recurso linguístico agressivo, que vai machucar, que vai ferir as pessoas. E esse tipo de recurso é utilizado em pessoas que têm essa dificuldade de verdade com interações sociais. E aqui, nesse sentido, a gente pode apreender uma dificuldade emocional mais grave, mais séria, porque vai haver um prejuízo de relações sociais, porque esse tipo de pessoa acaba afastando as outras pessoas e acabam dificultando a interação. Você pode presenciar isso, você pode verificar esse tipo de movimento assistindo a série do Dr. House, como ele tem uma enorme dificuldade nas suas relações, ele acaba sendo isolado, solitário, né, vazio, porque ele tem esse tipo de recurso linguístico, né? Então tem ali um quê de agressividade. Então nesse sentido sim, a gente pode dizer que a saúde mental dessa pessoa tem alguns pontos de atenção. E se essa pessoa utiliza isso como um modo de ser constante, então pode ser de fato uma defesa, ela pode estar se defendendo o tempo todo. O House, por exemplo, ele se defende o tempo todo. Então todo recurso que ele usa nesse tom irônico, nesse tom de escárnio, de desprezo, é um recurso que ele se utiliza para se defender, porque o House é uma pessoa completamente frágil. Não sei se você percebe, mas o House emocionalmente ele é extremamente frágil. Ele tem uma inteligência, eu não vou chamar nem de inteligência, tá? Ele tem um aspecto da inteligência que é um conhecimento técnico, então ele é um profissional extremamente capacitado, tem um conhecimento técnico ali, científico, mas ele não é inteligente, né? Ele tem uma dificuldade ali em lidar com as suas interações, mas é uma resenha para um próximo vídeo, de repente, aí do personagem do Dr. House. Se você quiser essa resenha, é só botar aqui embaixo nos comentários que eu posso aprofundar ali todos esses movimentos psicológicos do Dr. House. Então, se a pessoa utiliza o deboche, né, como uma maneira de ser, então sim, pode ser um recurso, pode ser uma defesa e pode sinalizar que a saúde mental dessa pessoa debochada não vai bem. Pergunta número 3. Como lidar com o apego evitativo? E aqui a gente tem duas conotações para essa pergunta aqui. Eu posso entender essa pergunta a partir de duas maneiras, né? A primeira delas eu tenho uma pessoa, me relaciono com uma pessoa que tem um apego evitativo, então como é que eu lido com essa pessoa que tem um apego evitativo? Ou eu entendo que eu tenho este tipo de apego, então como é que eu lido com este apego evitativo? E aí eu vou responder a partir dessa segunda perspectiva, né? Então, como se você que perguntou tivesse o apego evitativo e como é que você consegue então lidar com este apego, com este tipo de apego que faz parte da tua personalidade, que faz parte da tua característica emocional. E aí eu vou ler aqui o conceito de apego evitativo, que foi desenvolvido pelo John Bowlby e pela Mary Ainsworth. E segundo essa teoria, o apego é um vínculo emocional entre um cuidador primário e uma criança, que vai influenciar no desenvolvimento emocional, que vai influenciar no desenvolvimento social ao longo da vida dessa criança. Então, a teoria do apego identifica padrões diferentes de apego, e entre os quais, esses padrões diferentes, a gente tem o apego evitativo. O apego evitativo, então, é aquele que se caracteriza por uma tendência da criança evitar ou minimizar a proximidade emocional com o cuidador. Então, muitas vezes as crianças, por exemplo, crianças com esse tipo de padrão de apego, elas são meio que indiferentes à presença do cuidador. Ou seja, são crianças que tentam, ali de maneira inconsciente, né? Isso tudo é muito inconsciente, ela evita a presença do cuidador.
né? Ela evita contato físico, evita contato emocional e também elas evitam a procura de um conforto ou de um apoio quando estão angustiadas. Então elas percebem, cara, eu estou angustiado e tal, poxa, eu posso buscar aqui um apoio, eu posso buscar aqui um conforto no meu cuidador, mas eu evito fazer isso. Né? Eu evito ou tento diminuir ao máximo essa proximidade. Então este daqui é o tipo de padrão de apego evitativo. E essa tendência de evitar essa proximidade emocional muitas vezes tem a ver com experiências iniciais em que essa criança ela percebeu que o cuidador não foi sensível ou responsivo às suas necessidades emocionais. Então a consequência disso é que essa criança então ela acaba suprimindo, né, os seus sinais de angústia, os seus sinais de necessidades emocionais como um mecanismo de adaptação. É tipo assim, a criança sente medo e é como se o cuidador invalidasse esse medo. Ela vai lá e fala assim, pai, mãe, sei lá, vó, tia, né, eu tô com medo. E aí ela percebe uma reação desse cuidador de desinteresse. Cara, meu pai não teve interesse ali, não se ligou, né, para a minha necessidade, para aquilo que estava acontecendo. Lógico que a criança ela não tem essa elaboração, mas existem esses marcos emocionais e a criança então vai internalizando esses padrões e isso acaba logicamente se repetindo na vida adulta, já que é uma experiência desagradável e o emocional então vai desenvolvendo ali estratégias para poder evitar que essas experiências desagradáveis acabem acontecendo novamente. Então, você entendendo este padrão, você já sabe que você vai evitar. Né? Então, quando você estiver se sentindo carente, quando você estiver se sentindo vulnerável, quando você estiver se sentindo com medo, inseguro, ou seja, qualquer necessidade emocional que aparecer dentro do teu peito, e vai aparecer porque você é uma pessoa e você vai acabar evitando o contato com as tuas pessoas, né, que estão próximas a você. Você vai evitar de se abrir, né, você vai ficar mais fechado. Só que isso acaba gerando uma crise, porque ao passo que você deseja ter essa aproximação, aproximar-se será angustiante para você. Será extremamente angustiante. Então, dicas, né, como lidar? Você entendendo esse padrão todo, então como você vai lidar com esse negócio? Você vai tentar fazer uma atividade prática aqui que eu vou dizer para você, que é a seguinte. Você vai escolher, dentre as relações que você tem, se você tem alguma relação consolidada, alguma relação minimamente saudável, minimamente estável. Então, cara, eu tenho um amigo bem aqui. Eu tenho o João aqui, João é o meu amigo. O que você vai fazer? Você vai precisar se expor. Não tem outra maneira de lidar com apego evitativo. O apego evitativo ele tem um modo de funcionamento. Ele evita a proximidade. Evita totalmente ou diminui essa possibilidade de você se aproximar de uma outra pessoa. Então você vai precisar se expor a isso. É só você pegar e jogar a lógica do mundo invertido. Se o funcionamento é eu evito, então agora eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar me aproximar. Só que essa aproximação vai te gerar resposta de ansiedade. Não tem como. Tu sabe disso. Não acho que vai ser fácil se aproximar. Não acho que vai ser fácil expor as tuas vulnerabilidades. Não acho que vai ser fácil expor as tuas inseguranças, os teus medos, as tuas dores. Nada disso é fácil. E pessoas com esse tipo de padrão, então, vão sentir respostas de ansiedade muito mais intensas. Então você vai procurar, dentre as tuas relações, a relação mais segura que você tem, a relação mais estável, mais consolidada que você tem, e você vai então fazer o exercício de ter a intenção de se aproximar. E a proximidade aqui tem a ver com os teus pontos de insegurança, com os teus pontos de vulnerabilidade e que você acaba se fechando. E você vai fazer esse treino em uma conversa ali mais íntima, no one-to-one, no um a um, né? Você vai
começar a expor aos poucos. Isso vai te dar uma resposta de ansiedade e você vai controlar a tua ansiedade. Você vai controlar a tua resposta de ansiedade, racionalizando, dizendo assim, cara, eu posso confiar nessa pessoa bem aqui, eu posso me abrir a esta pessoa, e você vai fazendo essas aproximações. É claro que se esse for um trabalho muito difícil, que você não consegue, eu já tentei fazer isso, mas eu não consigo, aí a dica mesmo é você procurar uma ajuda profissional, porque o profissional ele vai conseguir adaptar melhor essas estratégias, monitorar as suas respostas, entender outras interpretações possíveis que podem te impedir de fazer esses movimentos de aproximação. E aí o acompanhamento profissional ele é fundamental para você lidar com o apego evitativo. Pergunta de número 4. Já está dando 25 minutos, né? Como lidar com a pressão psicológica que a cobrança externa por resultados acaba gerando? Então, eu vou dar 2 pontos aqui, 2 comentários rápidos que diz o seguinte. O primeiro é uma necessidade de pertencimento. Então, a pessoa que cede a uma pressão psicológica, ela tem ali a sua necessidade de pertencimento, que tem a ver um pouquinho às vezes com baixa autoestima, pode ter a ver com rejeição, aceitação, mas ela tem uma necessidade de pertencimento muito grande. Então ela precisa corresponder a essas expectativas, a essas cobranças externas. E aí muitas vezes o que tem que ser avaliado aqui, muitas vezes é que essa necessidade de pertencimento ela não necessariamente tem a ver com os valores daquela pessoa, ela não necessariamente tem a ver com aquilo que faz sentido para aquela pessoa, então ela acaba entrando numa crise, porque tem a possibilidade dela ser inserida num grupo versus as suas próprias necessidades pessoais, então ela entra em crise, né? Ou eu cedo às pressões externas e sou aceita e estou dentro desse pertencimento, né? Vou ser pertencida a esse grupo e isso me alivia de uma certa maneira, ou eu pago para ver, né, de eu não corresponder a essas pressões externas, a essas cobranças externas, mas corro o risco de não pertencer a esse grupo. Então esse dilema ele vai ser um dilema social que passa, né, pela cabeça de muitas pessoas. E aqui a resposta fundamental é a tua força de personalidade. Para administrar isso, para equilibrar essas pressões externas, ver o quanto que realista, o quão de realista tem nessas pressões externas versus aquilo que você foi desenvolvendo como habilidades, sentidos, valores de você, né, que você tem, que apontam para aquilo que faz sentido para você mesmo. Então, é preciso equilibrar isso. Então, se a tua necessidade de pertencimento é muito forte, então você vai ceder o tempo todo. A resposta é a mesma coisa, mundo invertido. Então, se a minha necessidade de pertencimento é muito forte, então eu tenho uma interpretação de que só eu pertencendo eu vou ser pessoa, só eu pertencendo eu vou ser uma boa pessoa, só eu pertencendo é que as pessoas vão me aceitar, só eu pertencendo à medida em que essas pessoas imaginam ser o certo, é que então eu vou me tornar uma pessoa bacana. Enfim, aí tem inúmeras interpretações que você pode ir avaliando em relação a essa necessidade de pertencimento. Ponto 2, uma autocobrança excessiva. De repente aqui pode ter alguma crença de incapacidade, né? Aqui pode ter uma baixa autoestima. Então tem uma necessidade de cobrança muito grande que acaba gerando então o fato de você ceder a essas cobranças externas. Então avalie esses 2 pontos. Perguntinha de número 5, e aqui eu encerro. Falei demais. Como criar umas perspectivas na vida? Então, como é que eu posso criar umas perspectivas na vida? Aqui 2 dicas. A primeira delas é trabalhando. Certo? Trabalhando. Só que aqui a gente tem uma reflexão antropológica fundamental que diz o seguinte, já que eu vou trazer uma reflexão antropológica do Viktor Frankl da logoterapia, que diz o seguinte: o homem ele é autotranscendente, então ele realiza sentido quando ele olha de dentro para fora. Então toda a realização de sentido, toda a realização de perspectiva
na vida se dá a partir de um olhar de dentro para fora e não de fora para dentro, e não autorreferente. Enquanto você for uma pessoa autorreferente de verdade, você não encontrará perspectiva na vida. Então, trabalhe. É a primeira coisa. Você vai trabalhar. Simplesmente isso. Então, você vai se perguntar assim: quais são as habilidades que eu tenho? Só isso. E aí você vai entender: cara, eu tenho a habilidade de me comunicar. Pronto. Beleza. Se comunicar sobre o quê? O que você gosta de comunicar? Ah, Otton, eu tenho uma habilidade de me comunicar e eu gosto de jogar Roblox. Olha, velho, cara, eu tenho uma habilidade de me comunicar e eu gosto de Roblox. Meus pacientes adolescentes, quando eu atendia adolescentes, gostavam muito de Roblox, né? Então, cara, tu tem uma habilidade de se comunicar e tu tem uma outra habilidade, tu tem um gosto pessoal, Roblox, ponto. Então você pode pegar essas duas coisas e eu vou comunicar para as pessoas como elas podem jogar Roblox, dicas sobre Roblox, estratégias mais adequadas sobre Roblox, habilidades que elas precisam desenvolver sobre Roblox, como jogar melhor, que horário jogar, entende? Então tem uma série de coisas e isso já vai te trazer uma perspectiva de vida. Olha só, você está tirando algo de dentro para fora, você está criando um trabalho. E aqui trabalho não necessariamente é no sentido de CLT, entende? Nem no sentido de empreender. Não, trabalho aqui, ó, você está criando algo para o mundo, comunicando sobre um gosto teu. Só que aqui vem um adendo que pode retirar essas perspectivas da vida, que é o seguinte: aqui você pode ter uma interpretação negativa sobre as suas próprias habilidades. Eu tenho uma habilidade de comunicar, eu gosto de Roblox, mas eu acho que eu sou incapaz de me comunicar. Pronto. Nessa interpretação que você tem sobre si ou sobre as suas habilidades, isso daí pode estar auto-sabotando as tuas perspectivas de vida. Que aí é o ponto de atenção que você precisa ter. Será? Se não é essa interpretação sobre as tuas habilidades que está retirando as tuas perspectivas de vida, muitas vezes acontece isso. 2, uma outra maneira, tenha relacionamentos. Então, uma maneira que a gente tem de ter perspectiva na vida é relacionando. Vou amar essa pessoa, vou me dedicar aqui a uma causa, vou ajudar numa comunidade. E aqui a gente volta para a pergunta anterior. Como você enxerga então os seus relacionamentos? Aí aqui tem uma interpretação que a gente precisa observar. Mas questione-se, responda essas duas perguntas e aí você conseguirá aí desenvolver as suas perspectivas na vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso Abra o Seu Coração de número 3. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o gostinho, deixa o like. Se tu ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e fique por dentro de todas as nossas programações. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.